Boa tarde, meus alunos queridos do Absoluto. Estamos aqui hoje para falar a respeito dos filósofos pré-socráticos, também conhecidos como filósofos da natureza. E vamos trazer alguns conceitos importantes para vocês. O primeiro é o conceito de arqué, que designa geralmente o princípio. Exemplo, a água como princípio de tudo que existe, segundo Tales de Mileto. Também vamos falar da physis, que significa natureza. Trata daquilo que é natural, ou seja, não é produzido pela técnica humana. E por fim, cosmos. Cosmos indica a totalidade das coisas que existem, a qual é dotada de alguma ordem. Muito obrigado, assistam a aula, até mais. Boa tarde, pessoal. Dando continuidade aí, vocês viram essa primeira parte, eu mostrei um pedacinho aí do meu jardim aqui de casa, né, que eu tento fazer, que eu tento manter, mas é difícil. Mas enfim, por que eu mostrei isso, né? Porque na verdade nós vamos falar daqueles filósofos que ficaram conhecidos como os filósofos da natureza, né? Ou pré-socráticos. Inclusive, estou aqui com um livro, né? Esse livro aqui é bem legal, daquela coleção Os Pensadores, e aqui ele fala sobre os pré-socráticos, né? Então tá aqui na capa. Claro que se você olhar aqui, existem vários pré-socráticos que talvez, se não for nesse livro aqui, você nunca vai ouvir falar deles, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos aqueles que vocês já conhecem, né? Por exemplo, Tales de Mileto, né? Aí aqui nós vamos ter o Anaximandro de Mileto, né? Nós vamos ter aqui o Anaxímenes de Mileto. Então, na verdade, existem vários filósofos aqui. Nós temos o Filolau, né? Nós temos... deixa eu ver se eu acho mais algum aqui. Opa! Nós temos aqui, deixa eu ver, o Heráclito, que vocês vão conhecer aqui, que nós vamos falar sobre ele. Né? Ou seja, pessoal, nós vamos falar a respeito de alguns dos filósofos conhecidos como os filósofos da natureza. Não de todos, né? Vamos falar de alguns só. Parmênides é outro que nós vamos falar. Então, aqui estão alguns desses filósofos que nós vamos tratar. O Leucipo de Mileto. Né? Então, assim, são vários filósofos aí que são considerados filósofos pré-socráticos e filósofos da natureza, né? São assim conhecidos. Bom, então, hoje aqui nós vamos falar de alguns desses filósofos. Então, eu vou começar falando sobre o Tales de Mileto. Então, o Tales, ele vai falar, e aí tem tudo a ver com aquela fonte que eu mostrei para vocês, porque o Tales ele vai observar a natureza, né? Lembrando assim, só fazendo um paralelo aí, dando continuidade naquilo que a gente já tinha visto sobre a filosofia. Na aula passada, na aula anterior, a gente falou sobre os mitos, né? Então, antes da filosofia, o que existia? Existiam os mitos. Então, através dos mitos, se justificava de onde nós viemos, como nós nascemos, de onde veio o universo, né? E qual o grande problema do mito? O problema do mito é que ele não tem muita lógica, aliás, ele não tem lógica nenhuma, né? Ele é aquilo que o cara pensou e mandou e tá tudo certo, tá? Bom, e aí o que acontece? Nós vamos ter então aqui, a partir desses filósofos, o que? Uma organização de ideias, né? Um raciocínio mais lógico. Então, o que nós teremos aqui? Nós teremos, por exemplo, esses filósofos observando a natureza, por isso eles vão ficar conhecidos como filósofos da natureza, e a partir da observação que eles fazem da natureza, eles começam a tirar conclusões da onde nós viemos, de como é o mundo, de onde veio as coisas e tudo mais. O primeiro que eu vou falar aqui é
o Tales, né? Então o Tales, observando a natureza, ele percebeu que tudo que tem vida tem água. Então ele observou que as plantas precisam de água, nós seres humanos precisamos de água, os animais precisam de água, qualquer tipo de animal, qualquer tipo de é, inseto, seja o menor ali, ou enfim, qualquer coisa que se observasse que fosse um ser vivo, esse ser, ele é um ser que precisava de água. Então, Tales ele vai concluir que é, tudo que tem vida tem água. Então, o princípio da vida é o quê? É a água. Não a água somente, só H2O, até porque H2O, né, puramente falando, e aí algum professor de biologia depois vocês podem confirmar se eu estou certo ou não, se eu estou falando a coisa certa, mas a água H2O, né, pura, dificilmente nós encontramos na natureza, sempre ela vai estar misturada com alguma coisa. Então não é o H2O, ou seja, não é a substância que é a vida. No caso, é essa substância misturada com outras coisas. No entanto, nessa mistura sempre tem que ter esse H2O, ou seja, essa água. Né? A água, ela é o princípio de todas as coisas. Foi isso que o Tales de Mileto trouxe para nós. E aí nós temos o Pitágoras, né? Na verdade, o Pitágoras é um sujeito muito interessante. Eu vou deixar um link aqui e vou deixar um link lá na descrição, lá no plural, para vocês assistirem o vídeo, que inclusive um dos grupos aí do terceirão trouxe, e no primeiro eu estava passando para vocês. Nesse link tem um desenho do Pato Donald, onde ele mostra como que era uma das formas de pensamento do Pitágoras. Primeiro que Pitágoras ele tinha essa questão de uma espécie de sociedade, né? Então o Pitágoras em si, ninguém sabe ao certo se ele de fato ele era uma pessoa, se ele de fato existiu, né? Se existiu Pitágoras em si, ou se foi essa escola pitagórica, né? Ou seja, se ao longo dos anos aí várias pessoas foram formando essas ideias e que ficou conhecido como Pitágoras. O que o Pitágoras dizia? Ele dizia que existia um certo ordenamento na natureza, né? O cosmos era um ordenamento de todas as coisas e que, de certa forma, os conceitos matemáticos eram extremamente importantes para todos, para o mundo, para que existissem as coisas, para a natureza em si. Então ele dizia, pode acabar com todos os seres humanos que existiam ali naquele momento, mas os conceitos matemáticos irão continuar. Tanto que para você fazer parte dessa escola pitagórica, você tinha que ser uma pessoa que estava envolvida ou tinha uma certa facilidade com os números, com a matemática em si. Posteriormente, aqui na apostila de vocês, na página 14, nós vamos ver Heráclito. Então, qual que é a principal ideia do Heráclito aí observando a natureza? É que tudo está em constante mudança, né? Então, essa foi uma das principais ideias de Heráclito, que as coisas estão mudando constantemente. E aí vem aquela famosa frase, né? Ninguém pode se banhar no mesmo rio mais de uma vez, né? Ou seja, assim como o Heráclito disse, as coisas elas estão mudando constantemente. Então tudo está mudando, inclusive nós, né? Com que velocidade será que os meus pensamentos mudam, né? Então, qual é a velocidade que há uma mudança no meu corpo, por exemplo? Na realidade, se a gente parar para analisar, essas mudanças elas estão acontecendo a todo momento. O que acontece é que a nossa percepção é que ela é um pouco atrasada, né? Então a gente só consegue perceber mudanças depois de muito tempo. Meu cabelo está crescendo nesse exato momento. A que velocidade? Não sei. Que momento que eu vou perceber isso? A hora que ele estiver caindo no olho, a hora que ele estiver tão grande que as pessoas comecem a falar, né? Então, tudo está em constante mudança, segundo o Heráclito. O Parmênides ele vai concordar em partes com o Heráclito, né? Porque ele vai falar, bom, realmente as coisas estão mudando, no entanto, o que é.
nossa, sério, professor, é isso mesmo? É isso mesmo. Ele vai falar, bom, as coisas mudam, mas elas continuam sendo, né? Então, por exemplo, o rio, apesar de você não poder se banhar no mesmo rio mais de uma vez, o rio ele continua sendo rio, né? Ele não muda, ele não deixa de ser rio e se transforma em outra coisa, né? Então, aquele rio que está ali, né? Se você está diante de uma cachoeira, diante de um rio, de águas que estão passando, é, a hora que você entrou nesse rio, você mudou o rio. No entanto, ele continua sendo. Então, assim, ele continua sendo o mesmo, né? Então, o Parmênides, ele vai falar, olha, e tem uma coisa bem interessante, vocês podem colocar aí até de status, né? É, no Instagram de vocês, aí, no Facebook, que ele diz, o que é e não pode não ser. Ou seja, a essência daquilo continua sendo, né? E o que não é e não pode ser. Ou seja, eu não posso pegar uma rocha e falar que é um rio. Não, a rocha ela é uma rocha, ela continua sendo rocha. Ah, mas e se eu jogar rocha dentro do rio? Ela continua sendo uma rocha dentro do rio. Ou seja, o que é e não pode não ser. Ou seja, ela não pode ser outra coisa, ela continua sendo aquilo que é sua essência, tá? Assim como o rio também. Por fim, Demócrito, né? Por fim, não, nós temos o Demócrito aqui, e o Demócrito é um filósofo que eu acho sensacional, porque ele vai ser o primeiro pensador aí que vai falar a respeito do átomo, né? Isso é bem legal, bem interessante, porque a gente pensa talvez átomo me lembra Einstein, né? Ah, o Einstein viu aí essa questão do átomo, fez a divisão, criou a bomba atômica, enfim, né? O que eu penso sobre átomo é isso. Mas na verdade, olha só, o Demócrito, 5, 6, 500, 600 anos antes de Cristo, já tinha pensado na questão do átomo. Isso é sensacional, você pensar como que o Demócrito, lá naquele período, conseguiu fazer isso, né? E hoje, às vezes, eu leio um pequeno trecho aqui do texto, seja do Demócrito, seja de qualquer outro filósofo, e eu não entendo o que ele fala, né? Então, naquele período, ele pensou, ele descobriu, ele desenvolveu essa questão aí ele né, imaginou a questão do átomo. Claro que ele não pensou em tudo, ele achava que o átomo era a menor partícula, né? Que essa menor partícula ela dava início a tudo, ou seja, você pega uma substância, né, algo, divide esse algo, vai dividindo, 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 até você chegar a um tamanho que é indivisível. Então, para Demócrito, esse tamanho indivisível seria o átomo, ou seja, algo que não se pode dividir. Hoje, né, nós sabemos que o átomo é divisível, não é a menor partícula que existe, mas as ideias do Demócrito foram muito interessantes para os filósofos e cientistas e físicos que vieram depois dele, né? E para concluir, nós temos os sofistas, né? Então, os sofistas, eles eram pessoas que tinham um discurso maravilhoso, muito bom. No entanto, nem tudo que eles falavam você escrevia, ou seja, nem tudo que eles falavam poderíamos dizer, ah, não, isso é verdade, ah, não, isso é real, né? Algumas coisas que os sofistas diziam, você podia duvidar. Só que qual é a grande qualidade dos sofistas? A grande qualidade deles é a retórica. Ou seja, eles falam de uma forma tão convincente que você fala, meu, é verdade. Né? Mesmo que seja a coisa mais absurda que você possa imaginar. Então, isso, de certa forma, trouxe aí uma certa insatisfação de Sócrates com os sofistas. Por quê? Porque a gente vai ver, né, nas próximas aulas aí, quando a gente falar de Sócrates, a gente vai perceber que para Sócrates era muito importante essa questão de você falar algo que realmente você tinha comprovação, que você realmente estava falando algo que era real, verdadeiro, né? Já os sofistas não tinham essa preocupação. A preocupação dos sofistas era somente pensar que a forma deles falar, se eles convencessem ao público, isso seria perfeito. Talvez hoje a gente pudesse colocar aí os sofistas num patamar aí de um marqueteiro muito bom, né? Alguém que faz uma propaganda genial, muito interessante, que todo mundo goste, né? Mesmo que essa propaganda não seja verdadeira. Então, mas desde que o cara seja genial, que o cara fale bem, que o cara traga ideias interessantes, né? Isso vale.
Então, o sofista seria esse cara que tem essa fala, essa retórica que agrada as pessoas, mas que nem sempre é verdadeiro. Tá bom? Assim eu concluo essa aula. Quero agradecer vocês por estarem ouvindo. Só avisá-los que Sociologia e Filosofia Comum só tem uma aula por semana, uma aulinha apenas. Eu vou sempre fazer aqui um vídeo para os dois componentes de Sociologia e depois os dois de Filosofia e assim por diante. Ou seja, hoje aqui eu estou dando a aula 4 e 5, né? Então é referente às duas aulas de Filosofia. Na semana que vem eu venho e faço componente referente às duas aulas de Sociologia, tá ok? Então, muito obrigado mesmo. Dúvidas, entre em contato aqui comigo por esse WhatsApp ou aqui no meu e-mail, tá bom? WhatsApp, e-mail, fiquem à vontade, podem me mandar dúvidas, podem entrar em contato comigo. Tudo isso está aqui no plural. Quero agradecer e um grande abraço para vocês. Vou deixar uns links aqui também, se vocês quiserem. E tem atividades lá no plural que eu estou colocando, tá bom? Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Falou. Saudades de vocês. Tchau, tchau.